ao vivo. Vamos ver se nós conseguimos manter essa conexão. Bem-vindos, quem estava aí, quem está entrando. Agora vamos ver se eu consigo convidar. Aqui, foi. Gente, eu estava aqui fazendo, né, me preparando para a live, agora não consigo convidar a pessoa. Aí, foi. Me preparando para a live e eu tava, foi, agora, acho que agora vai. Agora acho que vai. Isso. Agora acho que Que bom. Vamos ver se não vai travar de novo. Vamos lá. Então, desativar, adicionar um moderador, não. Vamos que vamos. Pronto. Vamos lá. E hoje o nosso assunto profissional liberal. Gente, quanta coisa que nós temos para falar sobre isso, né? A gente fica assim, garimpando sempre um assunto interessante para trazer aqui para vocês, porque né, a gente quer realmente estar agregando sempre, e quando a gente começa, não para mais, porque é uma imensidão de coisas, né, Ellen? muito. Muita coisa mesmo. Uma live só não cabe. Bom, eu tenho bastante gente no meu Instagram agora, bastante gente nova. Quem tá, por favor, travou? Deu uma travadinha, mas voltou. Acho que é ritmo mesmo. Eu comentei aqui agora que tem bastante gente nova no meu perfil, tá chegando bastante gente, graças a Deus. E eu queria que você se apresentasse para essas pessoas, né? Tem gente que já te conhece, já viu a nossa outra live. E quem é a Ellen? Quem é, né, essa pessoa que está aqui para falar tudo isso pra gente? Então, eu sou contadora, já tenho duas MBA, uma em finanças também e outra em fiscal. Então, estou aqui para agregar um pouquinho, falando só um pouquinho sobre o profissional liberal. Só um pouquinho do mundo imenso que é. Exatamente, muito bacana. Nosso assunto, vou falar de novo aqui para o pessoal, é profissional liberal e as finanças, tá? Aí ele vai falar para a gente aqui um pouquinho o que é o profissional liberal, né? Porque existem várias. Como semana passada nós também trabalhamos com esse assunto mais direcionado, quero dizer assim, para quem não é registrado, mas foi mais direcionado para a área doméstica, para essa área, semana retrasada. E essa semana a gente está trabalhando com o profissional liberal. E quem é esse grupo, Ellen? Então, profissional liberal, em geral, é aquele advogado, psicólogo, dentista, contador, engenheiro, médico, veterinário, todo esse pessoal aí que tem nível superior e exerce uma profissão de forma física, vamos dizer assim, ele é o profissional liberal, já que ele não está ligado a nenhum vínculo, nenhuma empresa, e ele está trabalhando por conta própria. Esse é o profissional liberal. Certo que muita gente acha que por ser pessoa física, tudo bem e não tem regra. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho do mundo e um pouquinho das regras. Show de bola. Nossa, gente, você sabe que, embora, né, a gente sempre está envolvido nesse mundo, aí eu fui me preparar para essa live, né, e a gente, dentro daquilo que a gente tinha conversado, e tem muita coisa que foi nova para mim, né, porque é o que você falou, é um mundo de coisas que a gente não sabe, né, a gente começa a adentrar nesse mundo. Por isso que quando nós decidimos abrir um negócio, quando nós decidimos trabalhar em alguma coisa, mesmo você que é CLT, é sempre muito bom você se informar.
todas essas questões, porque existem muitas regrinhas, né? Eu não estou falando que é para a gente saber do mundo inteiro, né? A gente tem os profissionais, a gente tem os contadores que estão aí para prestar esse serviço, mas é importante a gente saber, como você falou, dessa pincelada que nós vamos dar hoje, até para que você não cometa erros fundamentais que vão refletir diretamente nas suas finanças, não é? Exatamente. Quando falamos de dinheiro, tem que ter atenção máxima. Exatamente. Então, assim, a gente precisa sempre ter essa consciência de que cada atitude que a gente toma, tudo que a gente precisa para entrar num ramo, numa área diferente, seja profissional liberal, que é o nosso foco hoje, nós precisamos buscar informações, não dá para a gente ficar no achismo, porque nem tudo que a gente acha e que a gente faz aquela conta boba, né, que eu digo assim, aquela conta por cima, não é. Tem que saber de todos os detalhes. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, essas contas de impostos, de coisas que a gente tem que pagar para Receita Federal, para a Prefeitura, Imposto Municipal, todas essas coisas. E como é que funciona essa parte para o profissional liberal? Vamos. Estou Então, curiosa. como eu falei, o profissional liberal, ele não, por trabalhar por pessoa física, ele esquece que de qualquer forma ele está gerando renda. E todo mundo que gera renda também gera obrigações diante da Receita Federal, diante do município e por aí vai. Então, diante da Receita Federal, ele não é apenas um profissional liberal, ele é um contribuinte individual. O que seria um contribuinte individual? Que ele tem obrigações diante da Receita Federal para prestar contas também. Ele é obrigado a prestar contas. E é aí que está a grande questão. A maioria dos profissionais liberais não prestam contas para a Receita Federal e não prestam contas para ninguém. Eles simplesmente vão trabalhando. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico, que é dentista, psicólogo, né, que vai atendendo, emitindo um recibo. E aí aquelas pessoas vão lá no outro ano, colocam na declaração de imposto de renda. Seu CPF vai indo lá na declaração da pessoa. E essa questão com a Receita Federal é muito importante, porque ela está omitindo, então você está sonegando impostos para a Receita Federal. E aí você vai me perguntar como que ela vai saber? Eu acho que é uma pergunta muito ingênua para o mundo de tecnologia que nós vivemos, né? Onde o CPF cruza qualquer informação, aonde todas as informações são cruzadas, máquina de cartão de crédito que você vai receber, Pix que você vai receber, o recibo que o paciente vai pedir, de repente, para reembolso do plano de saúde. E aí ele vai lá no plano de saúde, passa seus dados, seu CPF, para pedir reembolso. E aí o plano de saúde vai dar o reembolso e você entra lá também no cadastro. Então, é muita ingenuidade do profissional liberal achar que não tem como a Receita Federal encontrar. E aí ele, muitas das vezes, vai deixando para lá como se nada estivesse acontecendo. E aí é onde que corre o grande perigo, né? Sendo que não é só com a Receita Federal. O profissional liberal também tem obrigações com a prefeitura, porque ele está prestando serviço. Então, ele, como prestador de serviço, ele também está sonegando imposto para a prefeitura. Prefeitura. Olha, Então, e como que funciona isso? Né, da Receita Federal, eu já tinha conhecimento, né? Já sabia e tal. Como que é essa parte da prefeitura? É o ISS nesse caso? sim, na verdade, o profissional liberal ele precisa se legalizar diante da prefeitura, que ele vai ganhar autorização, né, no caso, que ele vai estar pagando ISS para a prefeitura para estar prestando serviço, e fora que o profissional liberal ele também ganha um alvará para o local que ele está exercendo a profissão dele. Então, não é porque ele é profissional liberal que ele está isento de tudo, entendeu? Ele precisa, sim, ter um alvará do local, ele precisa pagar o ISS, principalmente, e ele precisa fazer essa parte de burocracia na prefeitura,
porque ela também consegue enxergar. Porque é aquilo, né? Quando a Receita Federal ela vê, a prefeitura também vai ver. Porque eles se comunicam. Os órgãos são separados, mas eles se comunicam. E para a Receita Federal é muito fácil ele enxergar o profissional liberal. Muito Cada vez fácil. mais, né? Cada vez eles estão se comunicando mais, né, Ellen? Sim. E aí, o que acontece? Como é fácil para a Receita Federal enxergar, a prefeitura ela usa o banco de dados da Receita Federal para essas informações. Então, não tem como você achar que vai ser isento a vida inteira, que essa omissão que você está vai te gerar muito tempo de benefício. Pelo contrário, você só está aumentando a conta do prejuízo. E aí, falando de finanças, é um grande prejuízo mesmo, porque a Receita Federal ela não brinca em serviço quando ela quer fazer qualquer coisa, exigir qualquer coisa. E por isso tem muitas obrigações dentro da Ellen, prefeitura e dentro da Receita. uma estratégia, assim, que aquilo que a gente procura falar até nas finanças pessoais, né? Mas assim, não empurrar com barriga. Começou, já começa de forma certa, porque a tua mentalidade já vai estar trabalhando em função daquilo. Porque senão você vai ficar acostumado a ficar jogando para debaixo do tapete, e uma hora a conta vem, como você está falando. Ou seja, já fazer um planejamento e já começar tudo de forma correta. Porque aí você não vai acostumar com aquilo errado, porque a parte financeira é assim, você acostuma com um montante entrando, e aí você não quer mais abrir mão daquilo, né? Então, assim, tem que já começar. E você que não ainda não fez, faz o mais rápido possível para que você já vá acostumando, já fazendo o planejamento, já arrumando a sua mentalidade também, porque é uma questão de mentalidade de fazer isso, né? E acostumar com aquilo que é correto e o que entra que é seu, que é devido seu, né? E é uma coisa bem tranquila, porque, vamos falar, em relação à prefeitura, geralmente é um cadastro que você vai fazer. Geralmente, as prefeituras elas emitem um carnê para você pagar, que são, às vezes, são em 4 parcelas, ou você paga o valor total, nem é tão alto assim, dependendo de cada profissão. Mas não, você não vai pagar por todas as vezes que você for lá e ter uma receita diferente de uma empresa, entendeu? Geralmente, quando nós aqui em muitos municípios do Rio de Janeiro, é exatamente assim, é um carnezinho que a prefeitura vai te dar e você vai pagar o valor fixo do ISS. Ah, então é muito fácil de se planejar, fazer esse planejamento. Sim, e os valores nem são tão altos. Só que a questão é que a pessoa não se organiza e ela deixa passar esses momentos, por exemplo, ela vai deixando, vai deixando. E aí ela só lembra que existe a prefeitura ou a Receita Federal quando ela recebe um problema na mão, quando ela é fiscalizada por algum órgão. Aí ela vai lembrar de correr atrás de um contador desesperado, porque ela não sabe o que faz. E o Sim, e no, objetivo é simples. sim, no final das contas a bomba já tá, como é que é? A bola já tá muito grande, né? Sim, porque geralmente a Receita Federal em si, ela nunca vai te chamar quando você só tem um aninho de Agora eu não problema. sei se foi. Travou de novo. Não sei se é o Voltou, meu aqui. Eu não sei o que que tá dando hoje que tá travando aqui. voltou. Aham. Então, a Receita Federal ela sempre vai esperar o momento certo. E, geralmente, o momento certo da Receita é sempre o seu momento errado. Porque, falando de finanças, dificilmente, e aí eu só posso falar por experiência profissional, ninguém faz o caixa para emergência. Ninguém faz um caixa para algum problema. As pessoas geralmente fazem dinheiro, entra dinheiro e sai dinheiro. Então, ela não tem nenhuma reserva. Então, quando a receita bate ou alguma fiscalização bate, ela é pega desprevenida. E aí entra 3 fatores aí. Primeiro, que ela vai ter uma perda grande em questão financeira. Segundo, que dependendo da situação, vai poder voltar a atuar depois
organizar e se resolver o problema. Então, ela vai deixar de ganhar dinheiro naquele período. Sim, porque fica de cabeça quente. As contas normais vão continuar surgindo. E aí você vai ter duas, porque você vai ter aquele imposto atrasado e mais o atual, porque você já não tinha aquilo na tua programação, né? Ou seja, embola todo o meio de campo. E sem contar o que você falou. É, essa questão do teu. Ai, tua vida, né? Que fica embolada, você fica preocupada, você, você acaba se embolando tudo, porque nem você falou, às vezes você não tem nem qualidade de vida para trabalhar mesmo, não é mesmo? Você fica completamente, deixa eu só arrumar aqui, você fica completamente preso àquilo, né? O problema, uma coisa o que é mais correto é você decidiu trabalhar, gente, já procura fazer as coisas do começo, como você falou, corretamente. Porque quando você começa corretamente, ainda mais em relação à receita e prefeitura, essas coisas, você evita prejuízos financeiros. E é dinheiro mesmo que é a questão. Porque não adianta, gente, uma hora a receita te acha. Isso não é papo de contador. Isso é papo de verdade. Porque a maioria das pessoas que chegam no desespero são pessoas que já foram avisadas. E um outro detalhe, você não tem como chegar e dizer assim para a Receita Federal, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Você não tem esse direito porque a informação é vasta. E se você não sabe, você deveria ter procurado saber como funcionava aquilo ali. Então, a questão de você dizer na Receita Federal que sabia do que tinha que fazer, não serve como base. Então, aí já aconteceu o problema e você simplesmente vai ter que arcar com a dívida. Se organizar no começo, abrir o seu consultório, já começa, já vai na prefeitura, faz a sua legalização lá, pega o seu cartão de ISS, e aí depois vai para o problema maior, que é a Receita Federal, que a gente ainda não comentou sobre a principal obrigação da Receita Federal, que é o Carnê-Leão. Essa é o grande X, na verdade, é o maior problema do profissional liberal, que é a omissão de Carnê-Leão. Era isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa questão de como que é o carnê-leão, como que funciona, né? Como que eu devo fazer? Porque qual que é o percentual? Até porque se eu quero já fazer tudo certinho, eu quero me planejar, mas como que é tudo isso? Como que funciona essas taxas de impostos? Depende de faturamento, não depende? Como que é? Então, primeiramente, vamos pegar a Receita Federal, ela não fiscaliza somente o Carnê-Leão em si. Existem duas coisas que vai entrar no Carnê-Leão. Primeiro, tem o INSS. As pessoas, principalmente profissional liberal, tendem a achar que INSS é opcional. E se esquecem que INSS é um imposto. Então, você não tem opção, você precisa pagar. Como profissional liberal, você é obrigada a pagar. Você não tem escolha. E aí, a maioria das pessoas acham que é opcional e vão deixando. Então, primeira coisa, o INSS você precisa se regularizar também. Você precisa pagar a sua guia como contribuinte individual, porque isso a Receita Federal também enxerga. E aí, dentro do Carnê-Leão, ele também te pede essa informação do INSS, se você está pagando ou não. E eu não sei, a maioria dos profissionais liberais, quando vão fazer imposto de renda, eles não fizeram no ano anterior o Carnê-Leão, que é obrigatório. E aí, o que acontece? Ele pega lá na guia lá e começa a preencher no imposto de renda tudo que ele deveria ter feito mensalmente, as informações. Só que é um detalhe, a declaração de imposto de renda é uma coisa, o Carnê-Leão é outra. Uma não muda a outra. Pelo contrário,
o imposto de renda é alimentado pelo carnê-leão. E aí, o que acontece? As informações, a Receita Federal vai ver, ué, essa pessoa recebeu tanto de... Cadê o carnê-leão dela? Ela fez o imposto de renda e aí a Receita Federal consegue enxergar que ela não fez o carnê-leão. Entendi. Então, agora nós estamos falando de duas coisas distintas. Sim. Então, o imposto de renda e o carnê-leão. Entendi. Uhum. Se completam. Uma coisa Entendeu? está conectada na outra, mas é como você falou. Como são duas coisas, o profissional acha que uma coisa anula a outra, mas no final das contas tem que ser feitos os dois. Sim. Primeiro que quando você faz o imposto de renda e você não fez o carnê-leão, a Receita Federal consegue ver duas coisas que fica faltando. Primeiro que no carnê-leão você precisa colocar lá o fluxo de caixa mensal. No imposto de renda não vai entrar. Segunda coisa, a Receita Federal consegue enxergar que você também não pagou INSS, porque aqueles campos vão todos vazios ali na sua declaração de imposto de renda. Então, falando em moldes popular, o imposto de renda é o dedo duro do profissional liberal. Ele simplesmente vai mostrar para a Receita Federal que você omitiu o carnê-leão. Informações, aham. E aí, o que acontece? Hoje em dia, os profissionais liberais, eles meio que estão num caminho sem volta, porque todo mundo está pedindo recibo. Todo mundo está declarando para ter dedução. E aí ele é obrigado, porque antigamente o profissional liberal ele tinha meio que uma segurança que a Receita Federal pegava o acumulado. Por exemplo, o serviço dele foi 30 mil. Então ele lançava 30 mil lá para a Receita Federal e a pessoa que ele prestou serviço lançava ele, mas aí não tinha um confronto de informação. E aí o que a Receita viu? O profissional liberal está omitindo informações. Vamos modificar essa informação. Pegou, e agora o profissional liberal é obrigado a informar o CPF de quem ele está recebendo. Sim, porque aí também eles conseguem saber se aquela pessoa que colocou lá para dedução também tem. Gente, olha aí, ó. O que nós estamos aqui, ó, tudo isso, como eu disse, que eu vi muita coisa nova, porque não é minha área, eu sempre trabalhei com CNPJ, então a gente sempre vai procurar informações mais detalhadas daquilo que a gente está trabalhando, né, normal. Então tem muita coisa bacana, muita coisa nova que você está me contando agora. Só que o que está me acendendo a luz aqui é que isso é uma coisa boa por outro lado, porque cada vez mais as pessoas vão ter que buscar uma educação financeira no seu dia a dia. Porque para poder fazer tudo isso de forma correta, ela precisa ter uma disciplina e uma educação nesses dados que ela vai ter financeiro. Como ali, ó, aqui o Renato comentou, né? A questão do livro caixa, tudo isso vai facilitar para ela ter esses dados mensais para deixar isso tudo muito, muito correto, para bater a realidade, porque aí você entra nessa questão. Recebe em cartão, recebe com Pix, que hoje em dia, gente, é tudo no Pix. O que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil você ter esse controle e alinhar essas ideias. E aí, o que está me dizendo, o que aqui é que eu estou falando está acendendo essa luz, é que se você tiver uma disciplina e uma educação financeira, vai facilitar toda a sua vida e todo o planejamento financeiro no final. Porque, olha, a bola de neve que nós falamos lá atrás, porque nós estamos falando de 3 coisas a pagar, que muitas vezes você não foi. A gente falou de federal, nós falamos do Carnê-Leão e nós falamos do ISS. Então, são 3 coisas que devem constar no planejamento a pagar. Mas para que você tenha tudo isso, você precisa ter essa organização aí para que todo mês você tenha, né, essa visão além do alcance, como diz, né? O que acontece? Isso eu acabei falando bem, mostrando
bastante da declaração de imposto de renda, para abrir um pouco mais os olhos. Mas voltando para o Carnê-Leão, que é a obrigação mensal do profissional liberal, ele vai ali dentro dessa obrigação, ele vai ter a questão, como a gente falou, do fluxo de caixa. E a gente vê que muitas das vezes ele acaba pagando muito mais de imposto de renda lá na declaração, porque ele não fez o Carnê-Leão. E entra de novo a questão financeira. Por quê? Dentro do Carnê-Leão, no livro de fluxo de caixa lá, tem muitas coisas que são dedutíveis. Olha. E aí ele perde isso. Ele acaba perdendo esse benefício exatamente por isso, porque ele não fez o Carnê-Leão, então ele não colocou essas despesas dedutíveis do Carnê-Leão, porque não são as mesmas do imposto de renda. E aí acaba que quando ele paga o IR lá, ele vai pagar um valor a mais. E entra um outro detalhe, por que elas se completam? Porque quando eu pago o IR, eu só posso parcelar em 8 vezes. E aí você toma, às vezes, um baque de 10 mil reais que você pode parcelar só em 8 vezes. Esse ano mesmo, eu peguei um profissional liberal que ele não fez Carnê-Leão, eu tive 2 situações. Ele não fez Carnê-Leão, e aí o que acontece? Deu praticamente 12 mil de IR. Caramba! 12 mil e ele só pode parcelar em 8 vezes. Entrando uma outra pessoa, que ano passado eu dei uma consultoria gratuita para alguns profissionais liberais que se inscreveram e tal. Ela fez o Carnê-Leão todos os meses. O que aconteceu? Esse ano, ela simplesmente teve um valor a pagar bem menor. Por quê? Como ela foi pagando aos poucos, é bem diferente você pagar um valor de 300 do que você pagar um valor de quase 2 mil por mês, né? Sim, e aí com certeza. E a pancada que ela teve não foi bem menor. Se ela não prestasse serviço para a pessoa jurídica também, na verdade, ela ia ter restituição. Olha a importância de fazer o Carnê-Leão. Porque lá na hora, exatamente, as pessoas não usam as deduções que têm direito na profissão. E são muitas, às vezes. Mas Às olha, vezes como isso está ligado à desinformação e àquela crença que todo mundo tem, porque aquilo que nós já falamos na outra live que nós fizemos, e eu acho que é importante a gente repetir, é claro que a gente não pode negar que temos os impostos, que as taxas são altíssimas, blá, 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 ponto. Só que a gente não pode ficar limitando o nosso crescimento porque a gente tem medo. Olha que importante isso. Você deixa de pagar, deixa de fazer uma coisa certa, deixa. Só que lá no final, o que você vai ter de despesa vai ser muito maior, porque ó, você perde deduções, você perde o planejamento que você pode fazer em cima disso daí. Então, gente, vamos parar de colocar coisa para debaixo do tapete. Isso trava a vida financeira, isso trava a sua prosperidade, trava o crescimento do seu negócio. Trava Sim. completamente, porque você cria barreiras, né? São crenças que nós temos e que a gente tem que parar. Claro que eu queria que fosse diferente. Você, como contadora, você queria que fosse, mas não é. Então vamos, nós estamos aqui, vamos parar de reclamar e vamos, né, assumir isso e começar a fazer as coisas certas, porque olha o que a Ellen está comentando com a gente aqui, de prejuízos gigantes de você chegar lá no futuro e você acabar, às vezes, até quebrando, desmotivando o seu negócio, porque dependendo da fase que você tá, como ela falou, você não tem uma reserva financeira, às vezes você, bem quando vem aquilo, é no momento de baixo do seu negócio, que você não está faturando como deveria, e ainda você vai ter que arcar com esses compromissos que não estavam no seu planejamento. Sim. Um outro detalhe que acontece? No fluxo de caixa do Carnê-Leão,
como eu falei, tem as questões que são dedutíveis. Por exemplo, os gastos que ele tem para exercer a profissão são dedutíveis. Então, você imagina aí, de repente, é ser um dentista. Quantas coisas que ele gasta para exercer a profissão dele, que ele poderia estar deduzindo, e, na verdade, ele não deduz nada. E aí são várias coisas. O próprio INSS que você paga, ele entra como dedução na guia do Carnê-Leão. Então, se você tem filho, entra como dependente ali na dedução do Carnê-Leão. Se você paga pensão, também entra como dedução. Então, são várias coisas que são dedutíveis dentro do Carnê-Leão que não são no imposto de renda. Então, a gente está falando de uma perca muito grande financeira quando a pessoa não faz essa obrigação. E além dela estar perdendo dinheiro, ela está acumulando débito com a Receita. Olha só como que não dá para entender a mente da pessoa. Ela está acumulando uma dívida com a Receita e ela está deixando de economizar no próprio bolso. Porque ela não está cumprindo uma obrigação que é mensal. E aí eu falo, o profissional liberal, ele pode fazer o Carnê-Leão? Ele mesmo? Pode. Ele pode preencher? Ele pode. Se ele tiver tempo, ele não precisa nem contratar um contador. Sendo que é bem melhor. A praticidade, fora que a informação, você não vai perder tanto tempo. Mas ele está aí as informações que ele pode desenvolver o profissional dele tranquilamente. E é um outro detalhe, que o que acontece? Ele não consegue enxergar quando a chave vira. E ele tem que virar uma pessoa jurídica. Porque Isso é como ele não faz importantíssimo. Carnê-Leão, ele não consegue ver. Ele não consegue ver, pô, agora será que não está no momento de eu virar uma pessoa jurídica? Ele não tem essa visão porque ele já está sonegando há muito tempo, ele já está totalmente errado há muito tempo. Então, ele não consegue enxergar nada financeiramente na vida dele. Principalmente essas questões, crescimento. E lembrando que, como eu falei, a Receita Federal ela tem até 5 anos para te enxergar em qualquer ano. Então, você nunca acha que passou um ano e está tudo bem, não. Porque ela pode voltar. Ela pode ir lá hoje te pegar por um problema lá de 2018, de 2019. E aí, para você ter noção, em relação ao INSS, a Receita Federal pega tanto os profissionais liberais que é meio, como eu falei, tem as duas coisas que são dedo duro. Tem o imposto de renda e, às vezes, ele faz Carnê-Leão, mas não paga o INSS. Ele faz meia boca, entendeu? Vou fazer o Carnê-Leão e não vou pagar o INSS. E aí a Receita Federal enxerga. As multas, geralmente, é mais de 20 mil, 30 mil. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro que você vai ter que pagar para a Receita Federal. É muito dinheiro. E isso eu estou falando pouco. Isso aí para um profissional que está faturando um pouco. Aí você imagina aí um psicólogo que ganha bem, que já está, vamos dizer assim, conhecido, um psicólogo que já tem pacientes fixados, tem um valor bem maior. Imagina o quanto que essas pessoas, por sonegação, não vão pagar. E a Caramba, multa é muito alta. sim, e É aí de você já está me falando? Pode falar, te A cortei. multa vai de 75% a 225%. É muito dinheiro, gente. As pessoas não têm noção do perigo de ser, que é, na verdade, andar errado hoje em dia. Porque antigamente, aí eu sempre falo, falando, mas nunca aconteceu. Antigamente, a Receita Federal não tinha tantas coisas que podem apontar. Hoje em dia, a tecnologia da Receita Federal, como eu falei da outra vez, é muito avançada. CPF, hoje em dia, ele passa todas as informações possíveis. Tanto que o poder da Receita Federal, quando você está sonegando, o que ela fala quando você cai na malha fina? Bloqueia o quê? CPF.
E aí, automaticamente, você fica o quê? Com a conta bancária bloqueada, você não consegue fazer mais nada. Inclusive trabalhar. Inclusive Sim, trabalhar. essa tecnologia, vamos dizer assim, que é uma das coisas que melhor funciona no Brasil, né? Da Receita Federal, porque realmente Europa, na Europa já aconteceu, né? Teve todo aquele boom lá, e na Europa já funciona isso daí, não existe forma nenhuma de tudo isso se conversa, você tem que. Já está tudo incutido, mas é o que eu falo, é a mentalidade. E para mudar a mentalidade, muitas vezes é na dor, e a dor é muito pior do que você ouvir essa live e assimilar isso e realmente começar a fazer diferente. Porque olha os valores que a Ellen está falando, não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, é tudo muito alto, muito, né, que pode realmente desestruturar o seu negócio. Para você ter noção, eu conversei com uma pessoa que ele teve que fechar o consultório, que praticamente era quase 100 mil que ele ia ter que pagar. Caramba! E aí, isso tudo por sonegação só do INSS. Ainda pela outra parte, INSS. Eles Anne travou para mim. Não, minha internet hoje não está colaborando. Eu não sei se é a internet, se é do Instagram mesmo, mas está conectando, né? Você está me vendo legal? Tá. Tô, mas deu uma bela travada aqui que parou tudo. O pessoal que está aí, está travando as duas? Então, e aí é o que nós estamos aqui falando, né? É o que eu falei, me acende essa luz de alerta, mas que eu acho que é até positivo. As pessoas buscam melhorar essa organização financeira, facilitar a sua vida, e não é nem facilitar maiores prejuízos, que o cerco está apertando cada vez mais, né? Ó, Está travando muito. tá dando muito, para mim também tá travando demais. Eu falei que isso me acende esse alerta, né? Que eu acho que nem é uma luz vermelha, eu acho que é um lado positivo para buscar realmente essas informações e se organizar financeiramente. Porque independente se você vai buscar, como você falou, a profissional liberal ele pode fazer sozinho isso. Mas mesmo que ele não faça, ele precisa entregar informações para o prestador de serviço, para o contador, informações organizadas, né? Sim, ele precisa entender que ele pode pagar o profissional de contabilidade, vai resolver essa ele e vai liberar ele de um dia com tudo, vai dar aquela sensação nele de tranquilidade, porque por mais que essas pessoas não paguem, soneguem, não façam, eu tenho certeza, porque eu converso com muitos, que falam assim, Ellen, uma hora, Ellen, eu vou me acertar, porque eu sei que isso vai dar problema. Então, todos eles têm a consciência. Só que aquela questão, não adianta você ter a consciência e você não mudar de atitude. Na vida profissional, em qualquer área da sua vida, não adianta você saber o que tem que fazer, você tem que fazer. Por exemplo, eu dei várias consultorias ano passado online e eu ensinei
gratuitamente como que eles iriam fazer o carnê-leão. E aí, onde você deu vários? Foram várias. Me pergunta quantas fizeram? Pouquíssimos. Porque a maioria me mandou mensagem esse ano, Hélio, você vai fazer meu IR? Eu perguntei logo, fez seu carnelhão? Ah, não, Hélio, eu não fiz. Eu falei, você continua brincando com a Receita Federal. Você continua acreditando que a Receita Federal vai deixar isso passar. O tempo vai passando e a Receita Federal só vai enxergando cada vez maior. E a tendência, o que acontece? Dessa informação ficar cada vez mais fácil. E o paciente em si, ele não tem nada a ver com isso. Você que é obrigado a fazer aquela prestação. E você está perdendo dinheiro. E aí entra a questão do carnê-leão que eu falei, que lá você vai preencher, né, que eu comentei que tem as questões dedutíveis, né? Que tem a questão da pensão alimentícia, que você vai poder deduzir, tem a questão do aluguel, tem a questão dos gastos que você tem para exercer a profissão. Por exemplo, o marketing que você paga, pessoal que tem rede social, que paga essa pessoa para fazer, ela vai poder deduzir isso. Olha a questão, ela está perdendo menor que seja a dedução, é dedução, gente. Se deduzir R$2, está deduzindo R$2. Aquilo que você deixa de pagar é lucro para você. Claro que é. Claro que é. Depois vão deixando passar e vão se perdendo. Um outro detalhe do próprio carnê-leão é que, às vezes, a pessoa fala assim, quando você vai pagar e quando você não vai pagar. Então, se você faturou até 1903,98 centavos, você vai ter que estar isento. 98 centavos, gente. Isso daí é muito engraçado, esses números que eles colocam, né? E aí, por que eu enfatizei esse númerozinho final? Porque quando entrou no 1903,99 centavos, você deixou de ser isento. Você acha que 1 centavo não quer dizer nada para a Receita para ela? Então, não Entendi. adianta achar que não faz diferença. Nossa, Ellen, mas é uma, assim, tipo, para quem não pagava nada, de repente paga 7,5, é um percentual alto, né? Na verdade, é o menor, né? Que vai equivaler a uns 142 e pouco por aí. Não, Então, mas o que eu assim, quero dizer assim, né? De isento para pagar é 7,5 já, né? Você entendeu o que eu disse, assim, né? Não foi muito gradativo. Por isso que tem que ficar muito atento, para você não se perder, né? Porque 1 centavo vai mudar tudo. E na outra mudança também. Porque, por exemplo, quando você fizer 1.826,65, você vai para esse valor, você vai pagar os 7,5. Passou 1 centavo, você já vai para 15%. Caramba! Gente, o que nós estamos querendo... Tu já está na tabela de 15, você está pagando o dobro de IR. Olha só, o que a Ellie está falando agora é uma coisa muito importante, tá? Porque, veja bem, tudo isso, hoje nós estamos falando, você está num formato de trabalho. Aí você tipo, tô indo. É IR, mas não sei, vou deixar para depois. Isso interfere até mesmo para você fazer a tua tabela de preço. Olha só, porque se você está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, você tem que estar fazendo um cálculo com uma tabela, com tudo isso, com todos esses cálculos em mãos. Porque às vezes você tem lá os seus gastos, você tem as suas coisas, e você acha que esse valor que entra, né? Olha só como você tem que saber. Você já vai ter que fazer esse cálculo com esses valores em cima, porque vai ter o teu desconto mensal.
Ok, mas prestador de serviço não tem produto. Gente, tem um monte de despesa. Tem aluguel, tem luz, tem água, né? Tem o marketing que você vai fazer. O dentista lá tem todas as suas coisas. A luz, dependendo do aparelho que você usa, a luz vem absurdamente, então tem todo um custo. Então, é aí, por que eu tô falando isso? Anne, mas você tá fazendo uma live dessa, por quê? Porque interfere diretamente na sua vida financeira, interfere na tua tabela de preços. Se você não, não tem essas informações, ou se você tem e não quer, né? Porque tem muita gente que não tem informações. Aí agora você me disse que você deu um curso gratuito. Tem muita gente que tem, mas não quer se enquadrar porque acha difícil, porque acha complicado, né? Tem pessoas que querem, mas não estão conseguindo. Por quê? Justamente porque depois que você começa a vender o seu serviço num preço X, aí depois você vai querer adequar a sua vida financeira com tudo isso, e você vai ter que fazer um preço Y. É mais difícil. Então, o que nós falamos no início dessa live é: comece já organizado financeiramente, porque aí você vai ter um valor real do que vai sobrar para você de tudo isso que nós estamos falando. Sim, e falando de valores, né, como eu falei, você deixou de deduzir isso tudo e achou que não iria pagar esses 7,5, esses 15, esses 27,5? Lógico que não. Porque quando é no outro ano, você vai fazer o imposto de renda, aí você vai pagar ele total. Por que que acontece? Hoje em dia, gente, é bem claro que uma pessoa que paga uma consulta de 300 e 350 reais, de 400 reais, ela vai te declarar no imposto de renda dela. Então, assim, esse ano veio uma pessoa para me fazer IR e falou: Célia, esse ano muita gente me pediu recibo, muita gente. Eu falei: mas é o certo, né? Aí ela, mas foi praticamente todo mundo. Antigamente era só uns 15%, agora praticamente 80%, 90% está me pedindo recibo para declarar. Então eu vou pagar muito IR. Eu falei: exatamente. Sim, Eu por falei: quê? O que acontece? Esse teu cliente, ele está usando as deduções que é de direito dele, e você, que é profissional liberal, não está. foi o que eu falei para ela. Eu falei assim: a questão toda é que você está perdendo dinheiro quando você não cumpre uma obrigação. E você está aumentando essa dívida porque uma hora a Receita vem cobrar. Então não adianta você achar que está tendo vantagem ficar nessa omissão e nessa sonegação. Não existe vantagem em sonegar, gente. A vantagem que as pessoas tinham lá no passado, de que nada iria acontecer, acabou. Não existe mais essa vantagem. Hoje em dia você está lá, ó. Se você jogar seu nome inteiro, se você jogar seu CPF na Receita Federal, se você for lá, ele sabe sua vida inteira. Então não adianta você achar que hoje em dia tem como, não existe. Os caminhos foram fechando, fechando. Só negar, começar do zero, tudo porque ela de repente vai ter que se desfagar uma dívida de sonegação para depois ela começar do zero. E aí você imagina, começar do zero algo que você já lutou tanto. Sabemos, ninguém cresce fácil, crescer dói, só que as pessoas querem uma dose de dor que elas possam escolher. Mas tem certas dores que você vai ter. E a questão da dor, de pagar desde o princípio, cumprir suas obrigações, é o mais importante, porque uma hora você vai ter que pagar e pagar. Eu não digo nem em dobro, tá, gente? Porque não é em dobro. Tá, né, Renato? A minha internet tá toda hora aqui dando pausa no meu. Mas
da minha conexão aqui. Aí eu tô até com medo de derrubar a gente aqui. Então vamos ver o que que a gente fala para fechar, né? Exatamente. Conseguiu me ouvir? Não, travou É, tudo. exatamente. Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir aproveitar um tempinho aqui que apareceu, eu vou me despedir, então. Quero te agradecer, Ellen, né? Ah, desculpa esse fechamento final muito rápido, mas é porque realmente não vai render se ficar travando tudo, né? Não. Foi um prazer. Quem precisar de alguma informação pode procurar. Lembrando que não existe opção, é uma obrigação. Você que é profissional liberal, que estiver vendo essa live, você não tem opção. É obrigação cumprir tudo aquilo que a gente falou. Exatamente. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né, com a gente. É o que eu sempre costumo falar, às vezes até difícil para a gente sabe que é uma correria hoje, esse mundo tecnológico, para a gente estar aqui fazendo uma live, trazendo essas informações para vocês, mas eu espero que tenha agregado a vida de vocês. Quem não conseguiu ver essa live ao vivo, mas que vê depois, coloca nos comentários o que vocês acharam, que eu deixo gravada lá no meu feed. E obrigada por vocês estarem aqui nesse momentinho com a gente. Obrigada, Renato. Muito bom. A Ellen, assim, essa parceira muito bacana, né, que aceitou esse meu convite. Se prepare que a gente vai preparar aí novas lives. Obrigado, Ellen. Nada, tchau. Obrigada para todo mundo Beijinho. que participou aqui.